Rapaziada, esse cara é muito foda, ele foi abandonado à deriva do mar depois da sua família de arrasta dentro de um iate. Depois disso, o cara treinou que nem um monstro até atingir a velocidade máxima dos assassinos, e assim ele volta em busca da sua vingança. Então se liga na meta de comentários e vambora pra esse vídeo que tá foda. A história começa com alguém dizendo que jamais imaginou que demoraria 17 anos para voltar à Coreia. Em 2 potinhos tinha o nome deles, Yoon Cheo-yeon e Suk-hyo Ki-jin. Vendo os vasos, o homem fala que já faz muito tempo desde a última vez que não viu seu pai e a sua mãe. Nos seus pensamentos, ele admite que houve um tempo em que ele se perguntava quanto valeria uma vida. Há 17 anos, às 10h32 da noite, no Golfo de Aden, um navio de cruzeiro começou a afundar. O garoto estava bem desesperado enquanto olhava em volta e procurava pelos seus pais. A tempestade estava cada vez mais forte e a criança continuava a gritar procurando por eles. Ele tenta nadar contra a correnteza forte do mar. Nesse momento, o menino nota 2 corpos boiando. Ele se aproximava e o Dong-goyo nota que essa é a sua mãe. Olhando mais de perto, o garoto repara que tinha diversos ferimentos. Assim, ele fica paralisado, sem saber o que fazer naquela situação. Mesmo assim, a criança continua tentando acordar ela. No entanto, uma grande onda vinha na direção dele, fazendo com que o prota comece a se afogar para baixo. Desesperado, ele nota que precisa subir antes que perca todo o seu ar. Abrindo seus olhos, ele via diversos corpos espalhados debaixo do navio, ficando cada vez mais espantado com tudo isso. Ele percebe que até mesmo seu secretário foi morto por uma bala, incluindo o chefe de cozinha, o capitão e o guarda-costas do navio. De repente, ele vê um corpo próximo e ficava com uma expressão horrível. Afinal, afundando cada vez mais estava tanto seu pai quanto a sua mãe. Entretanto, nessa hora alguém puxava ele para cima. O senhor pergunta se o Taeha estava bem. Vendo que o garoto ainda estava vivo, o homem questiona se ele pode se mover. Mas chorando, ele fica bem contente em ver que o seu avô ainda estava aqui. O seu Okyo fala que pelo visto os céus ainda não os abandonaram completamente. O prota avisa que seus pais estão embaixo. Porém, o seu avô fala que está ciente, no entanto não há nada que eles possam fazer. Ele pede para que o seu neto nunca esqueça das palavras que ele vai dizer aqui. Ele dizia que não importa como, o garoto precisa herdar o grupo Cheongu. Com isso, o velho entrega para o Taeha uma caneta e dizia para ele levar ela até o advogado Kim, que ele vai saber como ajudar. Além disso, ele deve se recordar de não confiar em ninguém e voltar à Coreia o mais rápido possível para encontrar com o advogado. Mesmo assim, o prota pede para o seu avô ao menos salvar o seu pai e a sua mãe, mas o homem começou a tirar o seu colete e o garoto não conseguia entender ao certo o que ele estava fazendo. Nessa hora, o velho coloca o colete na criança enquanto explica que eles já foram mortos antes mesmo do barco afundar. Inflando o colete, o seu Okyo pede para o Taeha ir embora e sobreviver a todo custo. Sendo assim, o senhor empurra o seu neto para longe, enquanto outra onda gigante se aproximava deles. A tempestade fazia com que raios atravessassem as nuvens sem parar. O menino ainda estava boiando sobre as águas. Abrindo seus olhos bem exausto, o garoto fica sem reação ao notar que há algo causando uma sombra no meio daquele céu ensolarado. O responsável por isso era um grande navio de carga que passava pelo local. Uma pessoa sorria enquanto seu rosto era ofuscado pela luz. O Taeha estava muito assustado e confuso depois de ter sido resgatado. 2 guardas equipados com harmonas grandes ficam surpresos ao ver que a criança ainda estava viva. Um deles começa a gritar pelo seu chefe avisando que o menino estava bem. Vendo aquela língua diferente da sua, o prota percebe que ambos são italianos. O homem continuava tentando se comunicar com seu patrão. Alguém parece conseguir escutar aquele chamado. Enquanto um deles reclama da sua chefe estar naquele lugar de novo, o gordinho perguntava se a criança conseguia entender ele. Contudo, Taeha observa aquela tatuagem que se destaca no pescoço do homem. Sendo assim, ele entende que com aquela tatuagem e armas as pessoas daquele navio não são pessoas comuns. De repente, a chefe do grupo saltava do lugar que ela estava. Ele ficava assustado enquanto a mulher pousava na sua frente, questionando como ele chegou até o seu navio. O seu subordinado avisa que talvez a criança não fale a língua dela, mas irritada ela manda trazerem alguém que possa ajudá-los a se comunicar. O Taeha apenas os observava um pouco nervoso sem saber como reagir. No entanto, surpreendendo a mulher, ele fala em italiano, avisando que estava em um iate que foi atacado ali perto. Com isso, ela questiona de onde aquela criança impressionante veio. Ele explica que é coreana e que durante a
tempestade, o navio da sua família foi invadido por pessoas armadas. A chefe dizia que, pelo visto, depois que ele naufragou, ele chegou no navio da família Salerno. Confuso, o menino se pergunta o que é a família Salerno. Ela começava a rir com a situação, já que a criança asiática que sabe falar italiano diz ter vindo do Golfo de Aden, no Oriente Médio. Pegando uma faca, a mulher fala que aquilo é vergonhoso, mas não pode acreditar. Ela apontava a lâmina para o garoto. A Regina questiona se tem algum motivo pelo qual ela não deve jogá-lo de volta no mar. O menino não sabia o que dizer para evitar aquilo. Bem nervoso, ele tenta pensar em algo o mais rápido possível. Sendo assim, o Taehyung mostra a caneta que foi dada pelo seu avô. Ele explicava que é neto de Seok-ho, presidente do grupo Cheongu, e filho de Seok, o terceiro filho do seu avô, e que por isso, ao invés de lançá-lo de volta, eles poderiam ajudá-lo e entrar em contato com o seu povo. Assim, ela pode colher benefícios. Nervosa, Regina pergunta se ele está realmente falando sobre o grupo Cheongu. Ela nota que este é o conglomerado de maior sucesso da Coreia do Sul, e aparentemente aquele pirralho faz parte daquela família. Por isso, a encarregada manda seus subordinados verificarem as notícias relacionadas na Coreia. Enquanto ambos procuram algo relacionado ao que foi dito, a mulher questiona se a criança sabe falar mais alguma língua. Ele dizia que sabe cantonês, inglês, japonês, árabe, espanhol, hindi, o cara é fluente em tudo, rapaziada. O cara é multilíngue agora. Um dos homens falava que encontrou algumas notícias da Coreia. A Regina sorria, percebendo que aquilo é fascinante. Ela fala que caso o garoto queira entrar em contato com alguém da Coreia, pode pedir para eles. Mas ele lembrava do que o seu avô tinha dito e pediu para ele procurar o advogado Kim, já que o homem vai saber como ajudar. O prota dizia que precisa que ela entre em contato com alguém de fora da sua família. Em Seul, às 1h12 da manhã, alguém atende o telefone perguntando quem é. A pessoa fala que está ligando do exterior, avisando que se comunicará apenas em inglês, e perguntava se ele é o advogado Kim. A Regina fala que pela foto que ele enviou, o advogado já deve ter percebido que ela possui o precioso neto do grupo com ela, e perguntava se deve mandá-lo de volta à Coreia. No entanto, o velho questiona o que ela quer dizer com isso. Ela faz uma oferta de 10 milhões de dólares, informando que deve encontrar no canal do Panamá para a troca. Entretanto, o cara alega que está muito ocupado para negociar e por isso faz uma contra-oferta, oferecendo 1 milhão. Deixando seu corpo de bebidas em cima da mesa, ele pega o microfone que estava no seu lado. Ele xingava e falava que seria 1 milhão de dólares. Enquanto dançava com algumas pessoas, o maluco falava que vai pagar 1 milhão caso ela mande a criança por além. Então ele pedia para a mulher dar um fim no garoto e lhe mandará a prova em vídeo nos próximos 5 minutos. Assim ela vai receber 1 milhão como recompensa. A Regina pergunta o que aconteceria se ele não enviasse o dinheiro depois do serviço. Enquanto todos observam aquilo, o advogado assegura que precisa fazer apenas 3 toques no seu telefone para enviar uma quantia tão pequena. Além disso, caso ela não faça isso, o Kim vai divulgar à imprensa que os responsáveis pelo ataque foram eles. Desligando a ligação, ela fala para o seu senhor que não é necessário se preocupar, já que contactou alguns mercenários próximos a eles. E graças àquilo, o grupo Cheongu agora é todo deles. O garoto ainda estava paralisado com tudo que ele escutou. Afinal, aquele homem quer ele morto nos próximos 5 minutos. Deixando ele cada vez mais assustado, a mulher fala que pelo visto é assim que as coisas funcionam, já que por conta daquilo, a sua razão para mantê-lo vivo se foi. Com muito medo, Taehyung começa a implorar para que não matem ele. Porém, a Regina dizia que ele não é mais um membro de uma família rica, fora que possivelmente eles já estão preparando o funeral para ele, e questionava se o menino sabe o que aquilo significa, alegando que isso é bem comum no seu mundo. Pessoas matam as outras para assumirem os seus bens e conquistas. Aterrorizado, ele se queixa do porquê os seus tios e parentes estarem planejando matar toda a sua família. Ambos os guardas falam entre si que a sua chefe não vai matar o garoto. Mesmo assim, está se divertindo enquanto provocava ele. Tremendo, ele não acredita que sobreviveu no mar para morrer nas mãos de pessoas que ele nem conhece. Ele se pergunta o que o Cheongu significa e se realmente valeu a pena darem um fim nos seus pais e no seu avô pelas posições que eles ganharam. De repente, alguém entra na sala avisando que estão sob ataque. O cara informa que surgiram 3 navios de patrulha e um helicóptero militar bem armado. Ela pergunta se há
Interpol. No entanto, o homem fala que não é e explica que eles estão ignorando suas transmissões de rádio. A Regina não entende o que estava acontecendo, afinal teria que ser alguém muito louco para fazer algo assim. Olhando para a criança, ela finalmente compreende o culpado, notando que os tais coreanos devem ter entrado em contato com aquelas pessoas para procurar o garoto. Do nada, o Taira perfura sua mão direita com a caneta. Todos não entendem o que aquela criança estava fazendo na frente deles. Ele falava que o grupo Cheongu jamais dará dinheiro para ela. Além disso, a mulher não tem nada a ganhar se matar ele. A líder da família Salermo se surpreende vendo o raciocínio dele. O prota pedia para se juntar a eles, dizendo que vai ser leal pelo resto da sua vida caso ela ajude ele a conseguir a sua vingança. A mulher se pergunta como ele aprendeu o estigma de Salermo. A maluca ria que nem maluca e empolgada ela manda o Mateus se preparar, já que precisam começar o show. Antes de sair, ela pergunta se o menino entende o peso daquelas palavras, questionando se ele quer o poder de obter vingança, mesmo que tenha que manchar as suas mãos de sangue. Se recordando do que o seu avô tinha dito, não importava o meio necessário, ele vai herdar o grupo Cheongu a todo custo. Decidido, o prota apenas acena com a cabeça dizendo que sim. Com um sorriso ela fala que cães que latem raramente mordem. Mesmo assim, aquilo era bem interessante. A maluca chuta a porta pedindo para que a acompanhem, dizendo que a partir dali a vida do menino pertence à família Salermo. Por isso ele viverá e morrerá por ela. Sendo assim, ele deve assistir com atenção, já que o seu futuro é aquele. O Taira observava ficando espantado com o que estava vendo. Com isso, 17 anos se passaram e ele finalmente voltou à Coreia. O garoto pedia para que o seu pai e a sua mãe o projetem enquanto eles se vingam. Entretanto, ele parece se surpreender com uma coisa. Se virando rápido para olhar para trás, ele salta para o lado enquanto diversos disparos acertavam no local. Vários soldados tinham chegado e estavam atirando contra ele. Saindo dos seus veículos, alguém questiona se aqueles insetos não sabem nem ao menos mirar. Um segurança e gerente do grupo Cheongu manda eles procurarem o diretor administrativo sênior, afirmando que não conhece aquele homem, mas que com certeza é um louco por achar que poderia sequestrar um diretor de Cheongu. Um dos subordinados fala pro gerente que eles encontraram o carro que estava procurando. Ele manda todos tomarem cuidado ao abrir o bagageiro, já que o diretor ainda está vivo. Enquanto ordena que verifiquem seus ferimentos, uma grande explosão acontecia. O cara fica irritado com a ousadia de colocarem uma bomba naquele lugar. Porém, nessa hora, metade dos seus homens tem as suas cabeças pulando para fora. Quando finalmente ele olha para trás, o resto deles também tinha ido pro além. De forma bem rápida, o Taira tinha derrotado todos eles em um segundo. O cara repara que sofreu um pequeno corte na sua cintura. Nervoso, ele vê que isso foi graças aos coletes de proteção. Tentando atacar o prota, o careca chamava ele de inseto. Porém, o garoto falou por ele não achar que ele é o único que possui algo para falar. Nessa hora, ele acerta outro corte na parte de trás do seu adversário. Ele lançava um ataque que o partia no meio. Enquanto desmorona, o Jang questiona sobre o que foi aquilo, sem entender como aquele homem conseguiu fazer tal coisa. Ele se questionava sobre quem realmente é aquele monstro. Por outro lado, o prota não parecia estar feliz com isso. Ele começa a limpar as suas adagas enquanto caminha para ir embora. Se dirigindo a um carro de luxo, ele pegava uma sacola que estava no banco de trás. Sendo assim, ele via até o bagageiro. Se contorcendo, o diretor pedia para o Taira deixar ele ir embora, dizendo que estava apenas seguindo ordens. E esse era o seu antigo advogado Kim, a pessoa que tinha ordenado a sua morte. Ele dizia que não tinha motivos para dar um fim no presidente. Porém, o garoto abria a bolsa e jogava diversas notas nele, dizendo que aqueles são os 1 milhão. Afinal, aquele dinheiro não deve ter sido entregue para ele. Assustado, o cara pergunta de que dinheiro o Taira estava falando. Entretanto, o diretor se lembra daquele dia. O prota pega um isqueiro do seu casaco, dizendo que graças ao fato dele ter morrido aquele dia. Mas nessa hora ele jogava o isqueiro e completava dizendo que ele renasceu aquele dia. Com isso, Kim começa a ser queimado vivo. Friamente, o Taira apenas observa aquilo com indiferença. Depois disso, ele pega algo calmo e colocava um charuto na sua boca, enquanto mentalmente tenta falar com seus pais e avô e pedia desculpas por ter demorado tanto. Mas agora o nosso bravo dizia que vai assumir todo o sofrimento deles a partir daquele dia. Depois de algum tempo em meio à cidade, um edifício moderno se destacava. O prota se movia rápido, determinado a fazer alguma coisa. Alguns homens questionavam aonde ele acha que iria, enquanto se preparavam para atirar. No entanto, o maluco simplesmente dá um fim nos dois muito rápido. Mesmo assim, o Taira não precisa
estar incomodado com o imprevisto, ele continua caminhando pelo salão de forma calma. Vendo aquela situação, o homem se senta no chão aterrorizado com isso. Amedrontado, ele questiona ao prota quem o mandou aqui. O cara fala que fazem parte do grupo Xiongnu e dizia que ele não ficará seguro depois de fazer tudo isso. Enquanto limpava sua lâmina, o Tahir falava que essa é a Holdings, uma empresa de segurança privada subcontratada do Xiongnu, com a principal função sendo a proteção de diretores e membros do conselho fora do horário de trabalho. Durante seu tempo de inatividades, eles stalkeiam jornalistas ou pessoas que denunciaram o grupo Xiongnu. Com isso, eles sequestram eles e agridem, até mesmo mandando os caras de arrasta. Em outras palavras, eles são assassinos contratados. As pessoas que tinham sido capturadas estavam desesperadas. O prota simplesmente joga uma das adagas pro senhor. Depois disso, ele manda todos usarem aquilo para se libertar e terem certeza de que nunca o viram aqui. Sendo assim, as amarras são cortadas. Os três ainda estavam confusos com tudo que aconteceu. O senhor se levanta e leva a faca até o garoto de novo. Correndo, eles agradecem enquanto vão embora. Por outro lado, um membro da empresa manda todos voltarem. Um dos fugitivos olha para trás enquanto escuta um homem reclamando. O gordão questionava quem era ele, perguntando se o Tahir fazia parte da família deles. Tirando a máscara, o garoto fala que não, e explica que só queria ter uma conversa um pouco mais particular, dizendo que precisa da agenda de todos do conselho, desde os diretores até os presidentes. O cara falava que não sabe, mesmo que soubesse não diria, já que ele e a sua família estariam mortos caso fizessem isso. O prota fala que pelo visto ele preza pela sua vida, e dizia que vai iniciar pelo seu olho, e assim ele vai sentir que está preparado. Em um prédio, uma grande tela ao lado de fora mostrava uma notícia relacionada a algum famoso. Em contrapartida, diversas pessoas estavam sentadas em uma escada. Por conta do calor, até mesmo uma cigarra estava morta no chão. Enquanto caminham, o Tahir repara que um charuto chamaria muita atenção e se questionava se deveria experimentar os cigarros coreanos. A avenida estava bem movimentada naquele horário. Ele dizia que finalmente voltou à Coreia e até o momento tudo parecia normal, mas ele nota que o seu país estava enlouquecendo com diversos anúncios relacionados a créditos e seguros sendo anunciados por toda parte. Um político fazia uma palestra dizendo que iria usar o seu poder e influência para erradicar a epidemia de crime e violência, e dizia que a partir daquele dia sua guerra contra o crime será publicamente declarada. No entanto, seu discurso é interrompido com alguém apontando uma arma na sua direção. É dito que em 1990 o presidente foi abatido durante a sua campanha contra o crime organizado. Desde então ninguém se opôs contra os grupos criminosos, tornando o país um lugar sucumbido pela violência e pelo dinheiro. O garoto caminhava com a mente pelas ruas. Sendo assim, o grupo Xiongnu se aliou a organizações criminosas para subornar a mídia e suprimir os competidores, investindo em entretenimento e esportes, fazendo a população perder o interesse na política, tornando até mesmo um cachorro um candidato. Mesmo assim, as pessoas continuavam dizendo que o grupo Xiongnu era uma empresa que fazia o bem pelo povo. O Tahir entra em uma loja calmamente. A atendente dava as boas-vindas para ele. Tanto ele quanto o outro rapaz pedem por um maço de cheese. Eles se encaram por um instante sem entender como uma coincidência daquelas poderia acontecer. Um pouco irritado, o prota decide trocar a sua escolha. Porém, ambos têm a mesma ideia e pedem um plus ao mesmo tempo. Os dois novamente se encaram desconfiados um do outro. Sem jeito, a mulher fala que infelizmente eles só possuem um pacote restante. O Tahir respira fundo, bem irritado com isso. Se retirando, ele pede para que ele dê aquele maço para o outro homem, já que ele vai ficar bem sem isso. O cara continua encarando enquanto via o garoto indo embora. Depois do homem fazer a sua compra, ele encontra o prota pelo lado de fora, que pedia licença educadamente. Ele questionava se ele poderia pedir um cigarro emprestado. Porém, ele pergunta se o garoto não poderia ir a outra conveniência. Mas o Tahir explica que já faz muito tempo desde a última vez que ele foi à Coreia. Por isso ele gostaria de experimentar aquilo de novo. O cara desiste de tentar evitar ele. Enquanto entregava um dos cigarrinhos, ele fala que não consegue acreditar que alguém quer experimentar aquela coisa sem gosto. Andando, o homem falava que ele vai levar uma multa caso fume ali, e por isso recomenda que ele espere até chegar em uma área para fumantes. Observando aquilo, Tahir admite que quando se está em uma máfia há cerca de 17 anos, um simples olhar já é o suficiente para avaliar uma pessoa, assumindo que aquele cara era forte, tão forte quanto os que ele enfrentou no exterior, e se queixava se essas são as pessoas comuns na Coreia. Também se retirando, o prota declara que não gostaria de encontrá-lo de
de novo. Depois de algum tempo, aquele mesmo homem chega no local onde o prota tinha feito uma chacina. Enquanto fumava o cigarrinho, ele fala calmamente e observava tudo. Se abaixando, o cara olha da forma mais precisa, reparando que todos foram feridos fatalmente por facadas, de uma lâmina com comprimento próximo ao de uma faca de sashimi. Apagando seu cigarro na poça, ele pega o seu telefone e liga para o seu contratante. O senhor avisa que já tinha dito para ele não ligar naquele horário, mas o homem pergunta se o cara tem uma reunião mais tarde, informando que a melhor escolha é cancelar o compromisso. Afinal, o assassino que matou o diretor, quem pode estar atrás dele? O cara que estava tomando seu vinho calmamente questiona o que estava acontecendo. Seu subordinado explica que foi até a empresa de segurança e os encontrou todos no lixo. Pelos ferimentos, parece ter sido aquele ataque solitário. Além do assassino não ser alguém comum, é bem possível que ele saiba exatamente a localização da reunião. Porém, o seu senhor fala que a reunião familiar em eventos de emergência é um costume do grupo Cheongu, e questionava se o seu subordinado realmente acha que alguém vai invadir uma reunião que somente membros da família conhecem. Ele dizia que enviou ele para caçar aquele homem discretamente. Se perdendo nos seus pensamentos, o cara nota que os ferimentos daquela faca lhe lembram de alguma coisa. Ele se lembrava do pulo pedido por um cigarrinho e das suas mãos enquanto pegava, dizendo que se ele não utiliza facas, não tem como ter ganhado todas aquelas cicatrizes nas suas palmas. Com isso em mente, o Huimin questiona ao seu senhor se há alguém na família dele que seja bom com facas. Kino, ele falou que aquelas pessoas mal conseguem fatiar uma maçã. Além disso, todos estão presentes, exceto as crianças. Por isso ele oferece mais 100 milhões para que o Huimin vá guardar aquele lugar e garantir a sua segurança. Se retirando do escritório, o cara fala que vai até a reunião, mas mesmo assim ele pede para que aumentem a segurança. Irritado, seu senhor apenas fala que entendeu. Entregando seu celular para outro empregado, o homem fala que aquele maluco é apenas um gangster e ainda acha que pode dar ordens para ele. Enquanto andava pelos corredores, ele se arruma e prepara para a reunião. Chegando lá, ele cumprimenta seu chefe e pergunta quando o presidente chegou. Falando no telefone, o Huimin se comunica com o líder da sua gangue que planeja ajudar o grupo Cheongu por mais um dia antes de retornar. No entanto, ele é chamado de traidor. Porém, ao invés de ficar bravo, ele pergunta se o seu chefe andou bebendo. Ele informa que lhe ofereceram ali mais 100 milhões pelo serviço e dizia que só um otário recusaria. Além disso, parece ter um assassino perigoso à solta. Entretanto, ele repara que o prota estava escondido no beco. Nessa hora, o Huimin finaliza o assunto e falou que vai contatar os detalhes mais tarde, olhando na direção que ele estava. Disfarçando, ele pergunta se um cigarro não foi o suficiente. O Taira fala que encontrar alguém daquele calibre perto do local do acidente não é coincidência, e dizia que foi bom ter seguido ele até aqui. Sorrindo, o homem falou que aquele foi um dia e tanto. Primeiro lhe pegaram um cigarro e depois o seguiram. Ele dizia que não acredita não ter notado ele antes, e admitia que aquela foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Indo na direção dele, o prota fala que antes de começar gostaria de perguntar uma coisa, e questionava se o cara está trabalhando com o grupo Cheongu. Por outro lado, Huimin pergunta se ele não estava ouvindo a conversa, dizendo que está ajudando eles temporariamente. Com isso, o garoto encara ele de forma mortal, sacando das suas costas as duas adagas, e logo ele vinha chocando a sua lâmina contra a arma do inimigo. Ambos trocavam olhares, avaliando a habilidade um do outro. Sendo assim, uma frenética troca de golpes começava. No entanto, Huimin salta, ficando acima do prota. Ele brandiu seu equipamento para lançar um golpe, mas para surpresa dele, o seu taque é cortado em diversos pedaços. Vendo aquilo, o gangster se questiona sobre quando aquilo aconteceu. Além disso, o Taira tinha desaparecido em um piscar de olhos. Porém, o seu adversário fica nervoso ao perceber algo. As posições haviam se invertido e quem estava no ar agora era o prota, que rapidamente se preparava para finalizar a batalha. Com medo, Huimin admite que os Cheongu arrumaram um grande problema dessa vez e se perguntava como eles se tornaram alvos de um monstro como aquele. O Taira cai na direção do seu adversário enquanto empunha a sua lâmina. O gangster não sabia o que fazer, já que agora ele estava sem sua arma. O prota acertava um golpe e derrubava o cara no chão e já se preparava para meter o pé. Enquanto ele tira o excesso da faca, ele se dirige à saída do beco, deixando o corpo do Huimin largado lá do outro lado. Porém, para sua surpresa, o cara questionava se ele estava brincando com a cara dele. Mesmo ferido, ele ainda não tinha batido as botas. Ele perguntava se mesmo após tudo aquilo, o prota realmente vai embora assim, afirmando que ele vai se arrepender se deixar ele vivo agora. Guardando a adaga, o Taira explica que tem os seus próprios princípios e avisava que caso ele estivesse com o grupo Cheongu, ele já estaria
estaria morto. Então ele deve se manter longe do seu caminho, caso contrário, na próxima vez que ele ouvir ele ajudando seus inimigos, ele não vai ser muito gentil. Além disso, se ele não consegue aceitar o fato de que ele foi poupado, ele pode simplesmente entender isso como uma retribuição pelo cigarro de mais cedo. Ainda caído no chão, Huimin sorria enquanto percebe que um simples cigarro acabou salvando a sua vida. Ele admitia que dessa vez foi até muito barato. Um pouco mais tarde, um carro anda pelas ruas apressado. Obviamente o Prota era um pilotão, né? Por algum motivo o cara tava irritado e com dor. E aí a gente via o ferimento na altura da sua cintura. Ele falava que o golpe pelo menos não foi profundo. Enquanto ele dirigia, ele pensava que pelo menos consegue se mover. Ele se apressava porque a sua vingança planejada por 17 anos finalmente vai dar frutos. E faltava agora apenas 32 minutos até a conclusão. Novamente ele é tomado pelas memórias de quando era criança. A sua mãe pedia para ele não olhar enquanto seu pai usava seu corpo para proteger dos tiros. Entretanto, bem assustado e preocupado, ele corria na direção do pai. O cara pergunta o que ela tá fazendo e pedia para sua esposa pegar o garoto e correr daqui o mais rápido. Sendo assim, a mãe pega o Taira para que eles possam ir embora. Porém, o navio começa a dar aquele tremelique mexendo para vários lados. Até mesmo os assassinos precisam se esforçar para manter o equilíbrio lá dentro do barco. A sua mãe coloca o garoto pro lado de fora da porta. Ela pede pro seu filho procurar um colete salva-vidas e pular dentro da água. Com um sorriso, a Hun Jeong fala que ele precisa sobreviver a todo custo. Um dos homens falava que aquilo é irritante e alerta que tinha dito para detonar as bombas após eliminar todos. Olhando na direção dele, o Prota fica surpreso, já que os assassinos sabem falar coreano. O cara tava com seu rosto completamente tampado por uma máscara e um óculos, enquanto mirava na direção dele e da sua mãe. A Hun Jeong se desespera e manda o Taira correr o mais rápido que ele conseguir. O garoto começava a correr desesperado pelo barco. Além de assustado, a criança estava com medo. Ele corria ofegante enquanto não parava de chorar. Com aquela explosão de antes, uma parte do iate já estava em chamas, mas então a outra bomba foi detonada. Graças a isso, o navio começou a afundar cada vez mais rápido. Voltando para os tempos atuais, no anexo do secretário Gangbuk, a CEO da loja de departamentos do grupo Cheonggu pergunta se realmente eles encontraram aquele que matou o diretor Kim. Porém, o Jaseong fala que provavelmente foi um crime passional. Afinal, o diretor tinha duas amantes em segredo. A sua irmã falava que aquilo é muito nojento, no entanto, o cara dizia que isso é irônico, vindo de alguém que tinha vários romances. O Jong-won pergunta qual era a participação do diretor Kim na cota de ações da empresa, e alegava que eles precisam anunciar isso em breve. Mas de repente, alguém bate a mão na mesa e chamava a atenção de todo mundo. O cara manda todos ficarem em silêncio. O Go-ho manda o seu filho falar. O Cheong diz que foram encontrados dois funcionários na cena, porém eles não tinham muito a dizer e foram descartados. Além disso, eles tiveram a confirmação de que não tinha outras testemunhas presentes. O cara fala que eram apenas subcontratados, então eles não sabem muito no geral. Fora que a polícia garantiu que o incidente não passaria. Então o seu pai joga uma taça de vinho na cabeça dele. Todos que estavam na mesa ficaram sem entender o que acabou de acontecer. O velho pergunta onde está a Gang Oseong. O Chong estava bem irritado, mas mesmo assim o cara abre um sorriso falando que eles não parecem saber de nada, enviando até um Huimin, o sétimo no comando. Entretanto, o maluco dura uma garrafa na cabeça do seu filho. O velho falava que mesmo em 24 horas ele não descobriu quem é o assassino e aonde ele está. Ao invés disso, ele apenas informou uma maldita gangue. Ele fala que se o antigo presidente Soo Hye-ok não tivesse morrido há 17 anos, alguém competente como ele jamais teria pisado ali. Além do vinho, o rosto do cara estava completamente coberto por sangue. Independente do que aconteceu, o Cheong assegura que vai encontrar nas próximas 12 horas. O resto da família vê que ambos não mudaram e isso incomodava todo mundo. A Ju-hyo pergunta o porquê dele ter tão rigoroso com o mais velho, afinal ele ainda é o filho mais velho dele. No entanto, seu irmão fala que não é por ódio, porque com certeza isso é por medo. Pegando um pano, Cheong logo já pede para que a sua subordinada passe o seu celular. Enquanto limpava o seu rosto, ele procura algo no telefone. Ele questiona onde estão seus homens. A sua assistente informa que já estão prontos. O maluco fala que aquilo é emocionante, dizendo que estava ansioso para ver o quão grande será aquela entrada. Em uma estrada durante a noite, o Prota seguia o rumo ao seu objetivo. O Taira admitia que sempre esteve de olho no grupo Cheonggu. Há 17 anos, o dia em que ele foi aceito pela família Salermo, antes mesmo do funeral do seu avô, Go-ho se tornou um novo presidente, assumindo todas as ações e se tomando a sua posição. Ele
Ele se aproveitou da desordem da guerra fracassada contra o crime e se aliou com facções como a gangue Oseong para aumentar o seu poder. Mesmo aquele sendo o início da era Jeongu, eles ainda realizavam reuniões com os membros oficiais como aqueles. Essa era uma antiga tradição da família desde quando seu avô ainda estava vivo. Nem o sistema nem as tradições mudaram. Todos mataram para alcançar as posições dentro da hierarquia criada pelo Seong-ho, dispostos até mesmo a assassinar os seus pais e ele. Um dos seguranças monitorava as câmeras, se questionando de quem era aquele carro que estava se aproximando. Sendo assim, ele pergunta para o seu superior se os membros estão esperando algum convidado, porém isso é negado por ele. Ele informava que tem um carro vindo na direção dos portões da frente. Além disso, o cara não parece estar diminuindo a velocidade, vendo que provavelmente é algum louco. O chefe de segurança manda ele levantar os pilares. Com isso, algumas estacas de contenção começam a sair do chão. Contudo, o Proto acelera ainda mais o carro. Afinal, ele não precisa de truques na manga para acabar com pessoas que foram protegidas durante todas as suas vidas. Tirando seu cinto, Taira falava que não faz sentido criar planos. O seu carro tem a frente completamente destruída com o impacto. Mesmo assim, ele salta com as suas lâminas na mão, afirmando que a única coisa que espera é que não tenha se esquecido da sua família. Assim, ele vai poder ver a cara de todos. Os seguranças olham para o intruso assustado. O garoto rápido acaba com todos em um só ataque. Ele falava que finalmente estava de volta. Confuso, eles perguntam que barulho alto foi aquele, questionando o porquê de estar ficando cada vez mais barulhento. Além disso, parece estar vindo do portão da frente. Ao contrário dos outros, o Cheong parecia estar confuso, mas confiante. O seu tio manda o cara ir até lá e conferir o porquê de toda aquela comoção. Porém, surpreendendo, Jong-won fala que não há necessidade disso. Todos os guardas que estavam dentro do salão apontam as suas armas para os membros da família. A mais velha das irmãs questiona o que estava acontecendo. O Guru, irritado, pergunta se eles realmente estão querendo brincar em um momento como esse. Contudo, seu filho se levanta calmo enquanto limpava a boca. O velho questiona se ele realmente vai fazer isso. Com um sorriso, Cheong fala que o seu pai já esperava que isso acontecesse uma hora ou outra. Essa era a razão pelo qual ele sempre estava bravo com ele, já que tinha medo de acabar igual o seu avô. Com uma cara assustadora, o maluco fala que afinal de contas quem matou o seu avô e o tio foi ele. Por outro lado, o Prota passava pelos portões dizendo que a sua vingança finalmente vai começar. Ou seja, tá tendo vingança e matança para todo lado, rapaziada. Os seguranças lá tentavam apontar as suas armas, questionando se aquilo é algum tipo de emboscada. O Jaseong pergunta se o sobrinho tá louco agora. Eles questionam o que ele estava fazendo e dizia que jamais ele deveria apontar uma arma para sua própria família. Entretanto, Cheong dizia que não estava fazendo nada. Porém, eles continuam xingando ele, falando que deu para entender o que ele está querendo dizer. Olhando para um dos guardas, o Xiu-Hu questiona se ele realmente vai traí-los por aquele moleque, mesmo sendo o guarda-costas pessoal dela. O Yong-Ming pede desculpas, mostrando que estava abandonando ela agora. Até mesmo o guarda-costas do segundo filho falava que não é pessoal, mas as recompensas da traição foram simplesmente sedutoras demais. Por outro lado, um deles fala que se ao menos tivessem recebido um aumento, isso não teria acontecido. A única pessoa que permanece em silêncio é o guarda-costas do próprio Cheong. O pai do cara falava que os outros o traíram e ele compreende, mas não entende por que o seu próprio filho ter feito aquilo. Ele perguntava se o seu guarda realmente vai virar as costas para eles. O Junsu apenas observa sem se mover ou falar nada. O homem falava que não é pago para proteger ele e sim um grupo Cheonggu. O Jong-won pergunta se os guardas realmente acham que vão ganhar algo fazendo aquilo. Ele tenta continuar ameaçando, porém uma pistolinha colocada na sua cabeça. O seu próprio guarda-costas manda bala a sangue frio. Com aquilo, ambos os irmãos ficaram desesperados e pediam por misericórdia. Entretanto, os disparos ecoavam pelo salão enquanto o sangue se espalhava. O Cheong entrega o pano para sua subordinada e andava calmamente na direção do seu pai. O velho admitia que jamais esperava que algo assim acontecesse um dia, desde o dia em que o seu outro filho morreu de leucemia aguda. Logo após isso, a sua esposa pediu o divórcio sem querer nenhum único centavo. Tremendo de raiva, ele fala que sempre suspeitou de que o Cheong estava por trás de tudo, e por conta disso ele sempre manteve distância. Enquanto gira a arma, o cara falava que para alguém que mandou matar o seu pai e irmão, o Guru fala demais. Colocando a pistola no velho, ele questiona quem foi que mandou o seu próprio pai e irmão para o meio do mar. Ele pergunta o que poderia fazer, já que se não tivesse se livrado de todos, o filho do Surreok teria herdado a presidência e eles não teriam chegado até ali. O psicopata
Protapa se aproxima e questiona o porquê do seu pai não ter declarado ele como futuro sucessor. O velho ficava cada vez mais aterrorizado. Além disso, seu filho estava encarando ele de forma assustadora, enquanto Guru alegava que se ele tivesse feito isso, o garoto teria matado ele mais cedo. Ele não negava que teria feito isso antes, porém ele estava meio chateado. O seu pai assegurava que mesmo matando ele ali, o cara jamais vai se tornar o presidente. Mas o Cheong interrompe dizendo que já sabe. Afinal, a transferência de poder por golpes políticos ou violentos não são reconhecidas. Essa é uma cláusula feita pelo comitê. Com isso, o cara fala que isso é uma vergonha. Ele informa que a pessoa que está fazendo um barulho lá fora não é um deles. O presidente pergunta quem seria. Enquanto mandava bala no seu pai, ele explica que é um jovem mestre que esperou 17 longos anos por aquele dia. Os guardas atiravam contra o intruso. Ele tentava cercá-lo, já que o assassino não tinha arma. O prota se lembra que a Força Central de Segurança são as pessoas que cuidam dos membros executivos, e por isso eles possuem ótimos cargos. Sendo assim, ele supõe que os guardas-costas serão muito mais fortes do que o de antes. Ele para de correr por um instante. Trocando a direção do seu avanço, o garoto dizia que isso não será um problema. Portanto, ele vai na direção do seu inimigo em zigue-zague para fugir dos disparos. Ele utilizava o corpo de um dos guardas como escudo. Desesperado, o homem pedia para ele não atirar, já que ele vai ser acertado. Porém, os guardas não se importam e disparavam, deixando um dos seguranças aterrorizado. A sua arma é cortada ao meio. Em instantes, o Taira consegue derrotar todos. O líder pedia para que os seus homens evacuem o presidente o mais rápido possível. No entanto, o prota lança sua adaga contra o cara, mas um guarda entrou na frente e acabou de parar a sua faca. Um cara de óculos pergunta o porquê deles estarem fazendo todo aquele barulho e questionava se eles não conseguem fazer isso em silêncio. 3 chefes de departamento aparecem para tentar pará-lo, mas aquele grupinho simplesmente é ignorado enquanto o prota mata os outros. Um deles fala que ele pode parar ele sozinho e manda seus companheiros ficarem aguardando. Porém, mesmo sendo bem forte, o Taira estava sofrendo com o ferimento que sofreu mais cedo. A cada minuto que passava, a ferida parecia ficar mais séria. Voltando a si, ele percebe que o punho do seu inimigo já estava bem próximo do seu rosto. Sendo assim, a única opção é bloquear o ataque enquanto é lançado para trás. Ele consegue retomar um pouco do seu equilíbrio, mas inesperadamente uma sombra surgia em cima dele. O homem pergunta como ele ousava fazer um ataque naquele lugar e ainda por cima ficar distraído enquanto invade o seu território. Entretanto, o prota concorda e fala que não está na hora de distrair com ferimentos. Ele lançava um corte no centro do peito do cara. Assustados, os seus companheiros viam o cara ser derrotado. Rápido, o Taira joga sua adaga contra os 2 que sobraram. Ambos já não estavam confiantes como antes. Surpreendendo, o intruso já tinha acertado um golpe no homem que defendeu dos seus ataques à distância. O cara mal conseguia acompanhar ele com seus olhos e pegava uma das facas que tinha lançado. E assim o prota cortava a cabecinha do último chefe de departamento. Graças a isso, ele tinha derrotado todos os seguranças do lado de fora. Enquanto caminha para a entrada, ele vê a sua segunda adaga. Ele pegava ela calmamente, como se não tivesse mais ninguém aqui. Enquanto tirava o excesso, ele assume que demorou mais do que esperava. Mesmo assim, o local está bem silencioso. Ele se questiona se eles conseguiram escapar por alguma passagem secreta que ele não conhecia. Sem saber o que esperava mais à frente, o garoto começou a andar pela casa, até que ele chegou finalmente na sala onde já todos estavam deitados no chão sem vida, e apenas o Cheong permanecia sentado em meio ao sangue. Ele também parabenizava por ele ter chegado até aqui e perguntava se ele não queria se sentar para recuperar um pouco do fôlego. Vendo tudo aquilo, até mesmo o prota não entende o que estava acontecendo. Ele observava o corpo do Jaseong com uma perfuração de bala na testa. Igualmente a sua tia, Ju Hui. Até mesmo o Jong Hong tinha o mesmo destino. E o atual presidente também estava deitado. Se levantando, seu primo fala que ele está melhor do que imaginou, falando que até os assassinos atuais devem cuidar mais de si mesmos. O cumprimento formal do Cheong pergunta se ele o reconhece. Por outro lado, o prota apenas diz o nome do homem e o fato dele ser o filho mais velho do Guru. Rindo, o maluco fala que não se lembra deles serem tão próximos ao ponto dele chamar o seu pai pelo primeiro nome. Desconfiado, Taira apenas observa aquele comportamento anormal. O seu primo falava que aguardou ali porque achou falta de respeito
respeito não cumprimentá-lo, além de que precisa explicar algumas coisas. Ele informava que se ele não quer se sentar, eles podem continuar em pé, já que não vai demorar muito de qualquer forma. O Cheong questiona se o garoto se lembra daquele dia há 17 anos, o dia em que ele foi resgatado pela máfia italiana. Interrompendo a sua fala, seu guarda-costas avisa que o helicóptero está pronto e dizia que eles devem sair logo, já que é muito perigoso. Irritado, o cara mandava ela chamar apenas depois que ele terminasse de falar. Porém, o Taira fica surpreso com algo repentino, mostrando claramente que não esperava aquilo. Ele dizia que reconhece aquela voz, a voz de quem deitou a sua família há 17 anos dentro do iate. Ele se recordava do homem que apontou a arma para sua mãe, a pessoa que reclamou das explosões antecipadas enquanto ria debaixo da máscara. Bem bravo, Taira pergunta se ele era aquele verme. O maluco começa a tentar segurar seu riso, dizendo que não tem muito o que dizer, e mandava o Pruda parar de falar com ele tão casualmente, afinal isso está deixando ele com vontade de matar ele agora. Avançando, ele manda o cara tentar, já que o seu objetivo desde o começo era acabar com toda a família. Mas o seu primo começa a dizer que há um ditado que fala que quando se está na Coreia você deve agir como um coreano e mandava ele trocar o discurso. Irritado, Taira começa a tentar entender a situação. Ele percebia que o Cheong sabe que ele sobreviveu há 17 anos e também sabe sobre o fato dele ser um assassino do Salerno. Então ele se perguntava o porquê dele ter esperado seu retorno 17 anos depois para fazer um golpe como esse na família. Tentando chamar a atenção dele, o cara pede para ele escutar a verdade, dizendo que já vai começar. Só então o Taira entende que na verdade aquele maluco não quer um golpe. Ele quer culpar ele pelo ataque, dizendo que foi ele quem liderou, e assim ele pode assumir a presidência da família com sucesso. O Jun Eok dizia ao jovem mestre que eles não precisam de apresentação. O Prota apenas coloca sua adaga na frente e o guarda-costas começa a disparar contra ele. Entretanto, ele conseguia defender de todas. Ele usava sua lâmina para desviar o trajeto dos projéteis e rápido ele ia diminuindo a distância entre os dois. No entanto, outro dos guardas dá uma fuga dura nele. Mesmo sabendo que teria mais, ele não pode prever o golpe. Ao contrário do outro, o homem se apresenta como Junior Park. Evitando ficar encurralado, Taira se movimenta para trás rápido, parando na frente dos seus adversários. Sem perder tempo, Jun Eok novamente começa a atirar, falando que ele é mais rápido do que os rumores. O seu parceiro impedia a fuga do Prota e até mesmo ele fica um pouco nervoso com essa situação. O Júnior pergunta se a flexibilidade é o segredo do sucesso dele. Mais rápido ele ia desferindo uma sequência frenética de ataques. O Taira nota que eles são fortes, completamente diferente daqueles guardas que ele enfrentou do lado de fora. Porém, se não fosse ferido, ele poderia até enfrentá-lo sem problema. Ele reparava que o Cheong parece ter baixado a guarda e esse talvez seja a única chance antes que o guarda Junso chegue. Além disso, se a mulher ao lado dele for Dain, há 3 guardas no local. Entretanto, havia 4 membros na reunião. Nessa hora, os seus pensamentos são interrompidos com o Junior se preparando para atacar. O Taira consegue identificar o quarto segurança. O Yongmin estava com uma espada se preparando para vir por trás. Para surpresa deles, ele desaparece no meio dos dois. Eles não conseguem entender como aquilo é possível. Ajoelhado no chão, o Prota percebe que aquele deve ser o último. O cara reclama do fato dele ter sido refletido e colocava a culpa no Junior, mas o seu companheiro falava que se fosse fácil ele já estaria morto. Ele recarregava suas armas e o Jin-Hyo que fala que mal podem imaginar o bônus que eles vão receber por derrotarem aquele cara. Dessa forma, tanto ele quanto o guarda de óculos utilizam suas armas para atirar. Vendo aquela situação, o Cheong assume em voz alta que é difícil acompanhar uma luta onde se tem um combate à distância e corpo a corpo, alertando que eles foram treinados com o propósito de derrotá-lo, já que os rumores sobre a sua velocidade desumana circulam pela Interpol, admitindo que ele até pensou em usar uma bomba. Porém, a história de que ele morreu durante uma batalha lhe traria uma melhor fama. O Jun-Ho se posiciona na frente do garoto com a intenção de impedir ele de fugir. O Jin-Hyo que fala que não importa o quão rápido ele seja, tudo vai acabar agora que o Taira tinha sido encurralado. Com isso, o guarda utiliza o seu soco inglês para tentar acertar um golpe. O Prota não tinha muito o que fazer e apenas observava aquele ataque que vinha na sua direção. O seu primo agradecia pelo show enquanto sorria que nem um doido. Após ser acertado pelo punho
pelo seu inimigo e prensado contra a parede, ela começou a se rachar inteira. E assim voltamos a 4 anos atrás. A Regina estava dando uma bronca nele, perguntando o que era aquilo. Ela dizia que tinha mandado ele para cuidar do traidor e não usar ele como tinta para pintar as paredes. Até mesmo ela começou a vomitar vendo aquela cena. Ainda brigando, a mulher fala que com a velocidade dele ele poderia ter feito isso em silêncio. Ele se lembrava do dia em que eles o salvaram. Ela falava que entende a raiva dele, já que Lorenzo sempre o tratou bem. Porém, matar alguém daquela forma só fará com que eles queiram vingança. Por isso, como a sua mentora e porta-voz da família Salerno, a Regina pede para ele nunca mais fazer algo assim. Entretanto, Pruta não parecia estar contente nem arrependido. Mesmo assim, ele falava que dessa forma as pessoas nunca saberão. Confusa, ela pergunta sobre o que ele estava falando. Ele explica que se matarem os traidores silenciosamente, as suas mortes não vão servir como exemplo, e dizia que todos precisam saber o que espera caso traiam a família. Rumores precisam se espalhar de forma exagerada e distorcida, assim fazendo com que cada vez mais diminua o número de traidores. Caso contrário, sempre vai ter uma luta incessante contra eles. A mulher pergunta se ele escolheu o caminho das mortes violentas para evitar um derramamento de sangue maior, tirando o lugar onde ele pisava todo o redor estava manchado. Ela falava que é um absurdo tal coisa sair de um garoto que está parado em meio a um rio, sem uma única gota no seu rosto. Interrompendo seus próprios pensamentos, a Regina diz que pelo visto ser um assassino realmente não combina com ele. Voltando no momento atual, o Junho trava enquanto um brilho aparece no meio do seu peito. O cara começa a cuspir enquanto aquele brilho continuava sendo emanado. Até mesmo Cheong e a sua guarda-costas ficam surpresos. O Prota tinha cortado o cara de forma brutal. Com um olhar ameaçador, ele encarava seus outros adversários. Assustado, Yong-min aponta a arma rápido. Porém, em um instante, ele tem o seu olho perfurado. Depois desse ataque, o cara admite na sua cabeça que subestimaram aquele homem, já que ele, além da sua velocidade, possui força. E além disso, aqueles que realmente viram as suas habilidades nunca viveram para contar como elas são. Mesmo demonstrando toda aquela capacidade de continuar lutando, Taeha ainda estava mais ferido e seus machucados estavam piorando. O Junryo, que estava desesperado, já que ninguém tinha dito que a força dele era tão grande. Entretanto, Junsu aparece e chama pela mulher, pedindo para que ela leve o mestre para fora e dizia que logo vai seguir eles. Vendo aquilo, o garoto fica surpreso e notava que o seu primo está tentando ir embora. Ele lançava um grito chamando por ele, cortando as armas do Junryo, que ele corria na direção do elevador. Mas o Cheong coloca a cabeça para fora para ver o que estava acontecendo e ainda assim, com uma raiva incontrolável, Taeha questiona aonde ele pensa que vai, já que eles não terminaram aqui. Porém, tampando a entrada estava o Junsu, que cumprimentava o jovem mestre. Ele fica surpreso ao ver que o guarda-costas do presidente chegou. Contudo, ele saltava mandando ele sair do seu caminho. Mas surpreendendo, o homem para ambas as facas com uma única mão. Ele se preparava para socar e o velho observava que ele cresceu muito e dizia que está impressionado. Com isso, o cara acertava vários golpes por todo o corpo do Taeha, fazendo que praticamente o cara fique sem costelas. E consequentemente o Taeha começa a sentir o dano. Quebrando as lâminas com a sua mão, o Jusun declara que infelizmente aquele vai ser o fim dele. Ele então arremessava o corpo do Taeha para longe. No entanto, o velho fica surpreso ao observar que a sua roupa tinha sofrido um corte. Olhando para o seu subordinado, o cara manda o Junryo se levantar, dizendo que sabe que ele está bem. Nervoso, ele admite que achou que tinha acabado. O velho avisa que o edifício vai explodir em breve e mandava ele pegar o seu companheiro e ir embora. Largado no chão estava o Prota, que parecia ter batido as botas. Até que chegando no terraço, o guarda-costas do presidente vai em direção ao helicóptero. O Cheong questiona se ele concluiu o serviço, e o senhor assegura que sim, e informa que vai detonar o prédio assim que eles decolarem. O Junsu fala que vai fazer os preparativos, porém o cara manda ele apenas manter a porta aberta e colocar eles no ar. Colocando o fone, o seu guarda avisa que eles voarão distraídos para dentro do helicóptero, por isso ele sugeria que fechasse. No entanto, o psicotapo falava que precisava ver aquilo, dizendo que esperou muito tempo por aquele momento. Com isso, o helicóptero começa a decolar enquanto o Cheong fica de pé em frente à porta. Ele observava enquanto sorria, xingando e dizendo que sempre odiou aquela casa, enquanto o cara reclamava que a sua família era chata e hipócrita. Mas de repente, o maluco se lembra do momento em que o Prota falou que não tinha terminado as coisas com ele. Com um sorriso, ele chama ele de pobre criança, afinal ele viveu para conseguir vingança e acabou encontrando o mesmo destino. Ele pergunta se ambos sabiam que o
termo da família vem do latim famalus, que significa escravo. Pegando o detonador nas mãos, ele pede para que todos testemunhem a forma como ele vai mudar o Cheon-gu daqui em diante, destruindo completamente a mansão das tais reuniões secretas. Lá dentro, Taeha estava caído no chão inconsciente. Ainda desnorteado, ele ouviu o som do helicóptero e percebe que tudo acabou. Mudando de pensamento, ele declara que ainda tem tempo. Por outro lado, Cheong assistia. Jogando o detonador para baixo, o cara fala que realmente terminaram de forma chamativa. Enquanto o Prota saltava em meio às chamas, o maluco falava que vai deitar um pouco já que está muito quente. Ele mandava seus subordinados irem direto para a sede, porém o Taeha acertava ele com uma faca. Entretanto, ele só consegue isso na panturrilha dele. O seu primo começa a gritar de dor e ambos os guardas se levantam preocupados. Irritado, ele chamava o cara de inseto e perguntava o que ele estava fazendo. O Prota questiona se ele realmente achou que poderia escapar depois de destruir com tantas famílias. Por estar pendurado na faca, o seu peso faz com que ela rasgue ainda mais a perna do Cheong. Enquanto o ketchup jorrava, o Taeha falava que vai matar ele não importa como. Nain pega sua arma e pedia para o senhor se afastar. No entanto, o maluco toma a pistola e fala que vai fazer isso pessoalmente. Apontando a arma para o seu primo, Cheong questiona se ele realmente acha que é o herói daquela história. Enquanto caía, o Taeha consegue evitar os tiros fatais mesmo que fosse atingido em outros pontos. Com isso, ele fica em queda livre. Imediatamente depois que eles fecharam a porta do helicóptero, seu guarda-costas liga para o hospital avisando que eles têm uma emergência. O Prota estava caindo de uma altura absurda. Por sorte, ele colide com uma árvore, fazendo com que diminua a sua velocidade. Mesmo assim, ele acabou batendo as costas no muro de uma casa, logo caindo de um caminhão, rolando para perto de um córrego. Alguém que passava por perto de bicicleta acaba vendo aquela cena doida. A pessoa para e olha na direção dele. Era uma das vítimas que ele tinha salvo da empresa de seguranças mais cedo. O rapaz repara que aquele foi o homem que tinha resgatado ele. Pelo estado do seu corpo, o cara se pergunta se chegou muito tarde. Porém, ele escuta um pedido de ajuda. Olhando de novo na direção do Taeha, ele observa com mais cuidado. O Prota pedia por ajuda enquanto mal conseguia se manter acordado. Mesmo bem ferido, ele continua dizendo que ainda não acabou e pedia pela ajuda dele. Em um aplicativo de mensagens, alguém tinha enviado um áudio de 11 minutos. A pessoa pedia reforço, informando que o cara recusou o teste do bafômetro 3 vezes e ainda insistia que era o corregista Kim. Aquele homem escreveu alguma coisa enquanto escutava o áudio do antigo diretor Kim usando a sua influência para ameaçar os policiais. Ele pergunta para alguém se aquela voz e nome estão claros o bastante. A pessoa questiona onde o diretor está naquele momento. Então o rapaz informa que provavelmente na delegacia dando declaração e logo ele vai para casa. Seu companheiro parece ficar um pouco indeciso. Sendo assim, o cara oferece 200 e pergunta se é o suficiente para pegar em uma grande figura do partido majoritário. Durante um certo período, a única notificação era de que aquela pessoa estava digitando, mas para sua surpresa, a contraproposta era de 30. Obviamente, ele fica frustrado com isso, dizendo que aquilo vale muito mais. Porém, o comprador dizia que nem estão na época de eleição, então ninguém liga para aqueles velhos. O cara fala que pelo visto ele não entende o mercado atual e informava que para uma pessoa normal pagar uma vez, para celebridades são 10 vezes. Porém, se for alguém relacionado a Cheon-gu, o valor equivale a 1000 vezes. Respirando fundo, ele percebe que tudo gira em volta do Cheon-gu. Depois de algum tempo no rádio era dito que ocorreu um acidente em uma torre. Não estando interessado nisso, o cara desligava o aparelho. Eles estavam preparando para sair, porém ao invés da rua ele estava em um restaurante. A dona já estava fazendo alguns preparativos para começar. A mulher avisava ao rapaz que ele irá se atrasar se continuar aqui. O garoto fala que tá bem e falou que vai chegar a tempo se for de skate. Sendo assim, ela manda o cara comer algo. No entanto, se fizessem isso, realmente iria se atrasar. Nessa hora, alguém aparece dizendo que essa chefe deveria parar de brincar assim. Um cara entra falando que a dona deveria vender aquele lugar antes que eles parem de ser educados. O Bong-soo pergunta para o rapaz se ele não concorda com ele. A senhora questiona se eles estão ali logo de manhã para pegar o dinheiro, dizendo que os delinquentes não sabem mesmo se ocupar. A moça pede para o menino não se preocupar e ir logo para a escola e dizer que nada vai mudar de qualquer forma. Mesmo irritado, ele não tinha o que fazer. Pegando uma faca, o maluco fala que ela não deveria dizer essas coisas e falar
falava que 2 meses estão atrasados aqui no aluguel. O cara manda a mulher vender o prédio e arrecadar o máximo possível para pagar. Ela falava que jamais venderia aquele prédio por migalhas e mandava o moleque estudar matemática antes de voltar aqui de novo. Por outro lado, o moleque estava em uma estação esperando o transporte. Exausto com tudo aquilo, ele apenas suspira sem saber o que fazer. Ele admitia que no distrito onde mora as brigas para remodelagem são desenfreadas, com disputa entre grupos como o Cheongu e o Seong, sendo uma área muito negligenciada pela política, se transformando em uma terra sem lei onde pequenas gangues tentam tirar proveito das pessoas que moram ali. Gente como ele e aquela senhora não possuem outro lugar para se mudar. Depois de voltar, a dona do restaurante estava com diversos hematomas no seu rosto. Mesmo assim, ela apenas pede para que ele limpe as mesas. Preocupado, ele questiona o que aconteceu. Um cliente fala que viu alguns homens da Iaburu saindo daqui mais cedo bem irritados. O senhor falava que possivelmente eles estão tentando pressionar as pessoas para venderem seus prédios. Ela pede para ele não se preocupar e fala para o pirralho colocar a sua mochila na parte de trás da loja. O garoto faz assim como a senhora pediu, porém ele joga tudo de lado com raiva. Irritado, ele lamenta enquanto percebe que realmente precisa fazer alguma coisa. Ele se recordava que antes do seu pai falecer, a doutora Yeong-suki era uma grande amiga dele. Ela já foi uma professora em uma faculdade de medicina, porém acabou cruzando com a gangue Yoseong, mas mesmo assim cuidou dele. Tudo o que aconteceu não foi culpa dela, assim como o restaurante, mesmo que a comida seja muito boa. Interrompendo seus pensamentos, uma ideia surge na sua mente. Ele se lembrava do que aquele cara tinha dito pelo telefone. Afinal, alguém do grupo Cheongu vale 1000 vezes o valor normal. Sendo assim, o garoto manda uma mensagem para ele de novo. O cara pergunta se ele tem alguma novidade. Mesmo nervoso, o moleque fala que tem. Ele enviava algumas imagens que provam a sua história, dizendo que um segurança de um dos diretores da Cheongu, o Juhak, estava se pegando com a Miho, a líder das ladies. Ainda com muito medo, ele aguardava a resposta do comprador. Sem entender muito bem, o cara pergunta o que o garoto quer com aquilo, mas logo se lembra dos valores dito antes. No dia seguinte, era um sábado ensolarado. Alguns homens de terno se aproximam e perguntam se ele é o Grey. Ele confirma, mas ao olhar para trás já entende que não era para ele ter feito aquilo. O cara acertava ele com um soco no seu estômago. Desmaiado, o cara é levado até uma van. Enquanto os caras dirigiam, o Grey finalmente entende o porquê deles pagarem tanto. Afinal, tudo passava de apenas uma isca. O menino estava amarrado e sentado na sala da empresa de segurança. O líder falava que inicialmente imaginava que ele era apenas um informante irritante, mas na realidade o garoto é muito bom. Ele questiona de onde que ele conseguiu aquelas imagens e perguntava se o pai dele escondeu aquilo antes de morrer. O cara fala que o pirralho é o filho do Jingu, uma das pessoas que denunciaram a Cheongu. Vendo aquilo, o Grey dá um leve sorriso. Ele tirava o seu relógio e o cara pergunta se ele acha aquele engraçado. Com isso, ele dá um soco no rosto do menino, questionando também se isso é engraçado agora. Ainda batendo nele, o homem pergunta se ele tem mais arquivos como aquele. Ele machucava o garoto cada vez mais e jogava ele no chão. Mesmo assim, o Grey não consegue conter as suas risadas e continua gargalhando que nem um coringa. Dando risada, ele fala que o velho parece um pedaço de lixo que ele usaria como privada, e dizia que se tivesse mais já teria vendido há muito tempo. O gordo mandava seus subordinados trazerem um martelo. O cara ameaça arrancar todos os dentes dele até que ele entenda que aquilo não é um jogo. Mas para sua sorte, um dos seguranças chama o velho. O seu subordinado avisa que uma alegação da central chegou e dizia que eles devem fazer a segurança para uma reunião de emergência. Se levantando, ele fala que se realmente for de prioridade 1, isso significa que eles devem ir agora. Sendo assim, ele manda eles taparem a boca do garoto e trancarem ele no quarto. Chutando ele pra dentro, o gordo dizia que vai voltar e acabar com ele mais tarde. Lá dentro já estava um senhor de idade junto com uma mulher. Ainda no chão, ele fala que o seu pai era um tolo. Movido por seu senso ridículo de justiça, ele nem tentou expor a Seong-gu. Ele apenas morreu em um acidente de carro com a sua mãe. E ao invés disso, ele deveria apenas ter se escondido para ter uma vida pacífica enquanto trabalhava para eles. Não importa o quão significativas sejam as informações que ele possuía, enquanto permanecesse indefeso, tudo aquilo seria em vão. Porém, eles começaram a ouvir os seguranças perguntarem quem era aquela pessoa. Com isso, disparos e gritos começavam a se misturar. Até mesmo o líder estava desesperado enquanto mandava seus subordinados pegarem aquele cara. Todos começaram a ficar com medo, sem saber o que estava acontecendo. De repente, a grande porta se abre na frente. O prota dá uma faca e manda eles usarem aquilo para se soltarem e irem embora.
ajuda. Depois disso, ele assegurava que nenhum dos três viu ele aqui. Ambos não entendiam muito bem o que acabou de acontecer e começavam a ir embora enquanto agradeciam pela ajuda. Foi aí que o garoto olhou ao redor e para trás uma última vez. Observando aqueles corpos, o Gray se pergunta se aquele cara fez tudo isso sozinho. Depois de um tempo, ele finalmente voltou para casa. Young-suk pergunta o que aconteceu com o rosto dele e aonde ele estava durante todo esse tempo. Ela fica cada vez mais brava, pedindo pro garoto falar logo, porém o Gray dizia que não aconteceu nada. O garoto vai até o seu quarto e a senhora observava bem preocupada. Assim que entra no quarto, ele desaba no chão. Ainda assustado, ele se pergunta se foi a gangue ou Seong quem enviou aquele cara lá. Afinal, estavam com armas de fogo. Mas mesmo assim, ele derrotou todos com duas facas como se nada disso importasse. Enquanto abre sua gaveta para procurar algo, ele continua se questionando se o cara foi enviado por alguém. O fechando, o moleque supõe que talvez tenha algo a mais por trás disso, reparando que talvez também seja uma vingança. Ele se recordava do momento em que o chefe do departamento fala do seu pai e questionava se ele teria mais arquivos relacionados a Cheong-gu. O garoto admitia que não importava o quão significativa seja a informação, não vale nada, a não ser que você tenha o poder de usar ela. Enquanto acessa os arquivos, o Gray fala que precisa de poder. O cara fala que é praticamente impossível encontrar no meio daquelas pastas desconhecidas apenas com seu rosto. Porém, ele acaba se lembrando do que um dos subordinados tinha dito. Com isso, ele se lembra do código de prioridade nível 1 entrando na direita de parcerias da Cheong-gu. Vendo que aquilo também estava anotado dentre as pastas do seu pai, ele fala que finalmente encontrou. Era informado que no caso de um incidente significativo, os membros executivos começariam uma reunião no anexo da montanha Bugak. Entretanto, mesmo com todas aquelas informações, a localização real não era fornecida. Desistindo, Gray fala que não se importa, afinal nem conhece aquele cara. Mesmo assim, ele falava que nem todos se consideram Cheong-gu também. No rádio da polícia é relatada a chacina que o Tae estava fazendo, já tendo diversas vítimas confirmadas. A extensão do dano era desconhecida, mas era confirmado que a mansão foi usada secretamente por executivos da Cheong-gu. Se levantando, o garoto percebe que só pode ser aquele homem. Sendo assim, ele decide ir até lá. Pegando sua bicicleta, ele saía correndo no meio da noite. Mesmo que não saiba quem era aquela pessoa nem os seus motivos, a melhor decisão que ele pôde tomar naquele momento era ir até lá. E foi nessa hora que ele viu alguém pendurado em um helicóptero. Depois do som de tiros, o menino foi na direção do lugar onde a pessoa poderia ter caído. No entanto, ao ver ele naquele estado, ele achou que o homem tinha batido as botas. Vendo aquela lâmina nas suas mãos e o pedido de socorro daquela pessoa, ele reparava no seu rosto enquanto declarava que aquilo não tinha acabado. O Gray fica surpreso com toda aquela garra. Após algum tempo, ele chega na sua casa gritando pela sua mãe. Assim como sempre, ela estava trabalhando. Assustada, a mulher pergunta o que é aquele cara e o que aconteceu com ele. Desesperado, o menino pedia para Young-suk salvar aquela pessoa. Mas um tempo se passava e o prota já estava melhor e questionava por que ele o salvou. O Gray se apresenta e fala que compra e vende informações, e dizia que ultimamente esteve à procura de algo específico, e falava que esperava encontrar alguém como ele. Duvidando das suas palavras, o prota pergunta se alguém como ele realmente poderia ser um corretor de dados. O garoto continua dizendo que está mais para um atacarista de informações. Além disso, seus principais clientes são outros comerciantes de informações e o setor financeiro da Yeon-yu-do. Ele explica que ficou perto da morte após cair na armadilha da Cheong-gu. O Tae pergunta se o menino era um dos reféns daquele dia e perguntava como ele conseguiu reconhecer tendo visto ele apenas uma vez. O Gray dizia que foi bem, informado que ele queria ganhar um prêmio de mais jovem corretor de dados ou algo do tipo. Com isso, o prota começa a olhar em volta e reparava nas coisas que ele tinha. Após isso, ele questiona quantos dias ele estava aqui, e o garoto falava que já se passaram 4 dias. O cara se pergunta se ele dormiu por tanto tempo assim. Contudo, ele chama pelo Gray e questiona se o tal corretor seria capaz de encontrar alguém para ele, mas infelizmente ele precisa admitir que blefou, dizendo que foi difícil até mesmo achar ele, e falou que precisava de outro corretor para isso. Além disso, encontrar alguém requer muito dinheiro, e acima de tudo ele gostaria de pedir algo por ter salvo ele, já que ele gastou muito com despesas médicas. Ignorando todo o resto, o prota pergunta se ele está dizendo que não consegue encontrá-lo.
O Grey questiona o que o cara faria se ele não fosse capaz. Entretanto, o Taira simplesmente vira as costas e fala que tá tudo bem. Ele pegava o seu paletó e agradece pela ajuda e falou que vai apagá-lo assim que resolver tudo. O rapaz pergunta se ele realmente vai embora daquele jeito, mas o Prota fala que ainda tem muitos assuntos a resolver. Como último conselho, ele manda o garoto não interferir ou tentar impedi-lo, já que não vai acabar com apenas um sequestro. Com medo, Grey apenas senta na sua cadeira de novo, mas logo abriu um sorriso, notando que pelo visto é assim que as coisas funcionam. Após sair do quarto do rapaz, ele percebe que tem um cheiro muito forte de carne de porco e se questiona se aquele lugar era um restaurante. Surpreendendo Taira, Young-suk fala pro garoto que ele não deveria estar de pé e dizia que ele foi atingido por uma bala de calibre 22, fazendo com que fosse possível costurá-lo, mas que as fraturas não permaneciam imóveis. Ele estará perdido mesmo que o médico ajude ele de novo. Agradecendo de forma educada, o Prota fala que a mulher deve ser a doutora que salvou ele e dizia que com certeza vai pagar de volta. Porém, ela falava que não é uma médica e sim uma dona de um restaurante de gukbap e pedia para ele não voltar ali caso os pontos se abram. Sendo assim, o Prota vai pro lado de fora. Olhando em volta, ele questiona se aquilo era um mercado. Ignorando essas coisas, o Taira pega um celular. Atendendo, ele falava que aquele não era o seu celular. O Grey informa que o dele quebrou e enquanto não conserta, ele pode ficar com aquele. E dizia que também teria uma caixa no seu bolso com fones e pede pro Prota usar eles. Pegando o aparelho, o Taira fica surpreso com o tamanho daquilo. O maluco explica sobre a bateria e conexão de microfone, enquanto o Prota é bem claro, dizendo que ele vai morrer caso se envolva com ele. No entanto, para sua surpresa, o garoto pergunta o porquê que ele está exterminando a família Cheongu. O país inteiro ficou um caos enquanto ele estava inconsciente, com notícias que toda a família Cheongu tinha sido vítima de terrorismo. O Taira questiona o porquê dele quer um favor seu, mesmo sabendo daquilo. Ele explica que naquele bairro há muitas disputas entre o poder da Onseong e a Cheongu para conseguir direito de remodelagem, além das duas gangues que se aproximam cada vez mais daquela área. Mesmo assim, com o problema do Prota parece ser algo muito mais urgente, ele vai ajudar, mas em troca ele quer auxílio futuramente. Até que tudo se resolva, eles não podem perder o contato. Porém, caso Taira recuse, ele vai entregá-lo ele para o Cheongu. Obviamente, o cara não gosta nada disso. Entretanto, ele fala que quer ver do que o pirralho é feito. Depois de um tempo, ele já estava andando em um lugar movimentado, indo até um prédio luxuoso. O Taira tinha ido a uma espécie de um banco onde tinha um cofre único. Com isso, ele abre uma das gavetas e procura alguma coisa. Mas rapaziada, a vingança do nosso Braba vai ficando por aqui hoje. Se vocês estão curtindo e querem uma próxima parte rápido, comenta a velocidade. E se inscreve no canal, porque assim vamos ficando com um garoto que foi traído pela própria família, mas voltou em busca de vingança.